Bom dia a todas e a todos. Com muita alegria e satisfação que venho conversar com vocês um pouco sobre uma temática que eu tenho trabalhado a minha vida toda. Sou pesquisador e estudioso da inclusão e chega a ideia de inclusão meio que dialoga com a minha vida, né? Então, sempre é muito de uma grande alegria poder falar sobre isso. E aí a gente vai falar sobre espaços culturais e inclusão. E como essas coisas estão dialogando hoje. Desculpa. Então, a nossa proposta de discussão é acessibilidade em espaços culturais, vivências em Pernambuco. Por gentileza, pode passar? Muito obrigado. A gente começa com uma provocação. Nós somos plurais, somos diferentes, pensamos diferente, agimos de forma diferente, mas historicamente isso nunca foi construído dessa forma. Historicamente, aí não vou falar de teóricos, óbvio, mas a gente foi percebido a partir de uma lógica de homogeneidade. As pessoas tendiam a valorizar a harmonia e as pessoas que viviam e se relacionavam de forma semelhante. E os sujeitos que eram diferentes não eram valorizados a partir das suas singularidades. Por gentileza, pode passar? Então, perfeito. Muito obrigado. Maravilha. Então, quando a gente vem falar de aspectos históricos, eu não vou me ater muito a isso, mas só para a gente contextualizar este momento histórico do qual nós estamos vivendo. Então, de um movimento histórico em que os sujeitos não eram vistos nem como pessoas, e aí eu estou fazendo um recorte para pessoa com deficiência, não eram vistos como pessoas. O infanticídio era algo natural em muitas culturas, então o sujeito nascesse com qualquer tipo de singularidade que não fosse visto como um sujeito útil para aquele grupo social, ele era exterminado, de fato. Então, você não tinha direito à vida, porque nesse contexto, o entendimento de humano para você não cabia. Você não era humano, então mata. E aí, nos processos históricos, a gente caminha e amadurece. Estamos nesse processo de amadurecimento, e nesse caminhar de amadurecimento a gente muda de opinião e entende que pessoa com deficiência ou qualquer outra singularidade que não está nesse contexto, eles não podem ser mortos, eles precisam ser guardados em casa ou em instituições. Eles continuavam nesse espaço de não serem vistos como humanos que poderiam ter suas habilidades. E a maioria das vezes os discursos tendiam a ser: mas eles não conseguem se adaptar à sociedade, eles não têm condições de se ajustar à sociedade, a sociedade não dá conta, e por aí era o discurso, né? E aí a gente caminha mais um pouco na história da humanidade e chegamos ao momento em que os sujeitos, eles podem ser reabilitados. Tendia-se a pensar reabilitação o seguinte: nós temos um modelo social e o sujeito que conseguir ser normalizado, ele pode ser visto como um sujeito bom para a sociedade. Era essa a leitura. Então, a exemplo de sujeitos surdos, que é uma das minhas expertises, houve um processo de oralização do sujeito e leitura labial. Então, o sujeito que conseguisse desenvolver essa habilidade, nem todos os surdos conseguiam, mas se conseguisse ser oralizado e conseguisse ler lábios, ele pode ser integrado à sociedade. Caso não, que pena para você. A língua de sinais não era uma língua que tivesse qualquer outro valor social, até porque o entendimento é que não é língua. Na maioria das vezes, ainda hoje, a gente tem um entendimento que a língua de sinais é uma muganga, é uma mímica, ainda surge no senso comum, ainda surge nos diálogos do senso comum, o entendimento que língua de sinais ainda não é língua, e a gente, por ter essa compreensão ainda de que língua de sinais não é língua, que não tem isso, alguns espaços ainda não pensam
a acessibilidade comunicacional para que possa ser ofertada o espaço com a língua de sinais, enfim. Então, essa mentalidade de menos-valia do sujeito mapeou e montou os espaços de acesso. Então, quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de um reparo histórico, porque durante toda a história da humanidade os sujeitos nem podiam chegar nesses lugares. Ah, mas vamos fazer acessibilidade, vamos fazer rampa. E o nosso primeiro entendimento é que a acessibilidade é rampa. E a dimensão de acessibilidade vai para além da rampa. E aí eu vou tentar trazer uma provocação reflexiva sobre isso. E aí a gente chega na atualidade, inclusão social. O paradigma de ruptura, e aí leitura até utópica, da inclusão é uma ressignificação do pensar. Mas por que ressignificação do pensar? Porque toda a nossa tradição histórica nos fez compreender, nos construiu a entender que a sociedade é para quem está dentro daquele modelo. O paradigma da inclusão está dizendo o seguinte: nós somos plurais. Então, ressignificar é entender a pluralidade da humanidade e dar condições para que cada um seja visto a partir da sua singularidade. Aí é que entra a questão sonhadora, utópica, né? Porque então a gente vai ter que trazer espaços acessíveis para atender a singularidade de todas as pessoas. É isso. Então, eu sou da licenciatura, né? Então meus alunos ficam: mas professor, e como é que a gente faz? A gente ainda não sabe. O que nós temos hoje é uma quebra paradigmática, os pesquisadores têm demonstrado que a educação está nesse momento. Eu acredito que o próprio entendimento de sociedade, porque nós temos muita experiência de excluir, muita experiência. A história da humanidade é um currículo gigantesco que nos ensinou a excluir. E a gente traz esse modelo de pensar em todos os nossos momentos. Basta uma pessoa pensar um pouco diferente da gente, nossa. Então, o paradigma de inclusão é uma ruptura de um modelo de pensar o próprio contexto social. E por que eu trago essa provocação? Porque eu só posso chegar nos espaços culturais se a gente entender que a gente está num processo paradigmático de quebra, de ruptura de entendimento para com o outro. Nesse contexto, como eu falei, nós temos muita história para contar e não temos muito tempo. Então fica uma provocação reflexiva para que a gente possa partir de um pressuposto. Então vamos entender alguns nomes. Como nomear tem um poder de significar. Aí eu trago o Jorge Larosse. Eu gosto muito do Larosse. Ele tende a ser um pesquisador da educação não muito tradicional, e tem algumas reflexões que eu tenho dialogado muito com ele. Aí eu vou ler na íntegra, por questão de acessibilidade, notas sobre a experiência e o saber de experiência. As palavras determinam o nosso pensamento porque não pensamos com pensamentos, mas com palavras. Não pensamos a partir de uma suposta genialidade ou inteligência, mas a partir de nossas palavras. E pensar não é somente raciocinar, ou calcular, ou argumentar, como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é sobretudo dar sentido ao que somos e ao que nos acontece. Então, a palavra, e aí eu gosto de pensar sobre palavras. Então, historicamente, o próprio pensar a palavra, de como pensamos o outro, teve uma evolução e uma mudança e uma ruptura social. Muitas vezes os sujeitos, historicamente, no primeiro momento, eram conhecidos como os deficientes. Então o sujeito era o deficiente. A palavra, vamos pensar, quando a gente traz o deficiente, eu nego qualquer outra singularidade que essa pessoa possa ter. Ela passa a ser apenas a deficiência. E aí vem os apelídios, o mudinho, o ceguinho, o vesgo, a gordinha. A palavra caracterizava o sujeito na sua totalidade. E quando a gente totaliza, a gente esquece que existem outras questões que montam esse próprio sujeito, como a mulher,
a negra. Então, quando a gente fala muitas vezes da questão da pessoa com deficiência, a gente esquece que essa pessoa com deficiência também é mulher, também é mãe, também é negra, também é homoafetiva. Então, todos nós somos plurais nessa nossa concepção. E a palavra, muitas vezes, historicamente, caracterizou esse sujeito apenas como uma deficiência. E como deficiência, culturalmente, a gente pensa que deficiência é incompletude. O sujeito é incompleto porque é deficiente. Então ele não pode, falta alguma coisa. Essa ruptura que o Larosa vem nos trazer, nos leva a um conceito que chamamos de barreiras atitudinais. Barreiras atitudinais é como nós entendemos o outro a partir de uma reflexão histórica que nos construiu. Essas barreiras atitudinais nos levam aos preconceitos. Então, culturalmente, nós fomos construídos a partir das nossas relações sociais. Muitas vezes a gente não teve nem contato com pessoa com deficiência ou com alguma outra singularidade, e a gente parte de pressupostos que foram construídos a partir dessa nossa relação cultural. E a gente acha que o sujeito não pode. Esse não poder, essa palavra não pode, vai construir no sujeito os limites e vai determiná-lo até onde ele pode construir-se ou até onde ele pode chegar. E a ilustração vai provocar essa reflexão. Aí então o rapaz chega lá de frente ao chefe, a um homem que é cadeirante, e diz: eu poderia falar com o seu chefe? Aí ele responde, né: o senhor está falando com o próprio, em que posso ser útil. O perguntar nesse contexto, o sujeito já vem com um pressuposto de que o sujeito em cadeira de rodas não poderia ser chefe. Então, mas ele é preconceituoso. Não, ele traz consigo concepções de barreiras atitudinais que muitas vezes, culturalmente, ele foi construído para pensar que a pessoa com deficiência não pode chegar, não pode ser. E a gente tem vários outros elementos que nos constroem essa mobilidade, essa forma de pensar. São várias as barreiras atitudinais. A Fabiana Tavares escreveu uma dissertação de 630 páginas em 2012, um trabalho belíssimo sobre barreiras atitudinais. E ela vem demonstrando que essas barreiras constroem culturalmente no sujeito e limitam o outro. Porque eu parto do pressuposto de que ele não pode. Como ele não pode, então nem a possibilidade de ofertar condições para que ele possa concorrer a uma vaga de um trabalho, por exemplo, o sujeito não chega. Porque aí não, mas ele é surdo. Como é que ele vai ser um advogado? Tem que falar português. Tem a Mirella, que ela está terminando um mestrado em Direito e ela é surda. Mas eu entendo, até porque Mirella foi uma das minhas alunas há muito tempo atrás, eu entendo as dificuldades de quebra, de ruptura, né, de paradigma, em que trago o exemplo do direito por conta do contexto, mas o direito é exercido pela fala, pelo argumento, né, pelo discurso. Então, ela vai ter que romper duas coisas enquanto barreira atitudinal. Primeiro, a ruptura da língua, entender que ela pode usar o discurso em uma outra língua que é validada no Brasil desde 2002. E o segundo, ser vista como advogada tão competente quanto qualquer outro sujeito falando de língua portuguesa, e que não é a deficiência que vai impedi-la de exercer a função. Entendem? A provocação é muito mais fluida nesse sentido. E aí eu tenho vários exemplos aí, eu recortei alguns. Eu vou trazer um exemplo que é o da Piedade, que é o bichinho, tadinho dele, ele não pode. Ou o contrário, a adoração do herói. Esse é muito comum porque a gente tende a imaginar que muitas vezes elogios estão mascarados em barreiras atitudinais. E acredito que muitas pessoas com deficiência devem escutar e convivem, até porque eles me contam que é muito comum. Olha, mesmo sendo cega, ela é doutora. Quer dizer, a deficiência se sobrepõe às condições e às possibilidades e os esforços e os estudos que esse sujeito chegou. Tá vendo? Vocês deveriam copiar fulano. Fulano é surdo. Fulano é cadeirante. Ele
conseguiu, e vocês não se esforçam, vocês não valorizam a vida de vocês. São construções em que eu coloco um sujeito num espaço em que eu não entendo o sujeito como ele, como humano, como singularidade, mas sim eu coloco a deficiência em evidência. E aí a gente chega num momento histórico, como eu estava falando, em que a compreensão de inclusão ela está numa ruptura, como eu falei, paradigmática. E nesse paradigma, enquanto ruptura, a gente chega no momento em que a inclusão não é caridade, é um direito. Quando a inclusão se torna direito, eu não trouxe a legislação porque eu acho que a provocação seria mais interessante, mas a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, todas as leis foram lá compiladas e foram organizadas, sistematizadas, chegou nesse entendimento, é um direito. Então, o sujeito ele vai chegar no cinema, ele tem direito a ter acessibilidade. Ah, mas não existe acessibilidade. Não existe. Porque o entendimento é que uma pessoa cega não vai para o cinema. Como é que ele vai para o cinema? Ele não vai ver. São essas as rupturas das barreiras atitudinais que faz a diferença lá na rampa. Porque a rampa é a porta de entrada, mas muitas vezes o sujeito não chega no espaço. Muitas vezes a gente tem espaço para cadeirante, né, no cinema, mas é lá no primeiro espaço do cinema, de frente para a tela. Quem é que gosta de sentar na primeira fileira do cinema? Ninguém. Mas é para cadeirante. Aí ele pode. Aí mais ainda, só tem o espaço da cadeira dele. Às vezes não tem nem espaço para a cadeira do outro lado. Então a gente já parte do pressuposto que ele não tem namorada ou namorado, ele vai para o cinema sozinho, né? Então são essas as rupturas que a barreira atitudinal traz para a gente. Aí o Boaventura de Souza Santos, ele traz uma coisa que eu acho bem fantástica. Ele traz lá em cima, né, no slide, o princípio da diferença existe no reconhecimento das diferenças. É uma coisa tão óbvia. Mas a gente tem que dizer o que é óbvio para que eles nos provoque estranhamento. Então, o óbvio ele tem que ser provocado para que a gente veja nessa obviedade o estranhamento. E ele continua. E surge o grande direito, o direito de ter direito nessa sociedade civil global. É impactante, né? Você entender que o direito de ter direito para quem é diferente, historicamente, é recente. É algo recente. Se a gente fala em movimento histórico, o direito de ter direito, por ser diferente,